Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar algumas definições do nosso direito penal que, olha, podem ser bem surpreendentes. Vamos entender como a lei consegue diferenciar atos que, no nosso dia a dia, parecem a mesma coisa. Estão prontos? Vamos nessa? Para começar, que tal este quebra-cabeça? Se alguém espalha um facto sobre outra pessoa, um facto que ofende, mas que é verdade, isso é crime? A resposta talvez não seja tão óbvia quanto parece. Guardem essa pergunta, porque ao longo da nossa análise a gente vai desvendar não só a resposta para ela, mas muitas outras nuances da lei. E este aqui é o nosso roteiro. Primeiro vamos ver quando as palavras viram crimes de facto. Depois vamos mergulhar na diferença crucial entre furto, roubo e golpes. Em seguida, um tema super importante, a proteção da dignidade e do consentimento. E por fim, vamos entender como a própria lei evolui para não deixar nenhuma brecha. Então, vamos começar com algo que todo mundo já viu ou ouviu: ofensas verbais. Para o nosso dia a dia, um xingamento, uma fofoca, uma acusação, pode parecer tudo farinha do mesmo saco. Mas para a lei, existe um mundo de diferença, e cada um desses atos tem um nome e uma consequência bem específica. E aqui está o pulo do gato. Vamos organizar as ideias. Calúnia é quando alguém acusa outra pessoa falsamente de ter cometido um crime. Tipo, dizer que fulano roubou algo sabendo que é mentira. Já a difamação é sobre atingir a reputação da pessoa com um facto ofensivo. E aqui vem o ponto-chave. Esse facto pode até ser verdadeiro. E por fim, a injúria. Essa é o xingamento direto, sabe? É quando se ataca a honra da pessoa, aquilo que ela pensa de si mesma. Certo, primeiro teste para ver se pegamos a ideia. Temos aí uma acusação feita em público num debate quente. Com base no que a gente acabou de ver, qual crime se encaixa aqui? Exatamente, é a calúnia. O ponto central é a acusação falsa de um crime específico, neste caso, o desvio de verba pública. Não foi só uma ofensa genérica, foi a atribuição de um ato criminoso concreto. E agora, voltamos à nossa pergunta do início. A informação espalhada é verdadeira? Mas, claro, expõe a pessoa e mancha a reputação dela. Será que, nesse caso, a verdade serve como um escudo na justiça? E a resposta é difamação. É aqui que muita gente se surpreende. Para a nossa lei, a proteção da reputação é um valor tão importante que espalhar um facto ofensivo pode ser crime, mesmo que o facto seja verdade. Nesse caso, a verdade não livra a pessoa da responsabilidade. Ok, agora vamos mudar de assunto e falar de crimes contra o património. Furto, roubo, estelionato, a gente usa essas palavras quase como sinónimos, não é? Mas, para o direito penal, a forma como o criminoso age e o papel da vítima na situação definem crimes que são completamente diferentes. Essa tabela aqui, olha, deixa tudo muito claro. No furto, a vítima nem percebe o bem é levado sem que ela veja. No roubo, a coisa muda de figura. Tem violência ou uma grave ameaça. Já no estelionato, é a própria vítima que entrega o bem, porque foi enganada, caiu num golpe. E na apropriação indébita, existiu uma confiança. A pessoa recebeu o bem legalmente, mas depois se recusa a devolver. A ação do agente é o que define tudo. Agora um cenário um pouquinho mais complexo. Pensem bem, a violência não foi usada para pegar o celular, mas sim depois, para garantir a fuga. Isso muda a classificação do crime? E a resposta é sim, muda completamente. A lei entende que se a violência é usada logo depois da subtração para assegurar a posse do bem, o que seria um furto se transforma num crime mais grave, o roubo impróprio. O momento em que a violência acontece é decisivo. Agora, a gente entra numa área do direito que passou por uma das transformações mais importantes e necessárias no Brasil. Vamos falar sobre crimes sexuais e como o foco da lei deixou de ser uma ideia vaga de bons costumes da sociedade para proteger o que realmente importa, a dignidade e a liberdade de cada indivíduo. E essa citação do professor Edivaldo Alvim resume tudo com perfeição. O que a lei protege hoje não é mais um conceito abstrato de moral social. O que se protege é um direito fundamental de toda pessoa, o direito de decidir sobre o próprio corpo e de ter sua liberdade sexual respeitada. E essa tabela mostra como a mudança foi profunda. Antes de 2009, o crime de estupro pela lei só podia ser cometido contra mulheres e se referia a um ato específico. Outros atos sexuais forçados eram outro crime, o atentado violento ao pudor.
A nova lei, de forma muito mais justa, unificou tudo. Agora, qualquer pessoa, homem ou mulher, pode ser vítima. E o crime abrange qualquer ato sexual sem consentimento, obtido por meio de violência ou grave ameaça. Então, a definição atual de estupro é bem direta. O elemento central é forçar a pessoa. É usar de violência ou de uma ameaça muito séria para conseguir o ato sexual. Não há espaço para dúvidas. Mas, e quando não tem violência, e sim um engano? Aí, o crime é outro: violação sexual mediante fraude. Pensem no exemplo de um falso líder espiritual que convence a vítima de que o ato sexual faz parte de um ritual de cura. A vontade da vítima foi enganada, foi manipulada pela fraude. E por fim, temos o assédio sexual. O ponto crucial aqui é a relação de poder, de hierarquia. O crime acontece quando alguém usa sua posição de superioridade, um chefe sobre um funcionário, por exemplo, para constranger, para pressionar em busca de vantagem sexual. E tudo isso nos leva à nossa última parte. A lei não é de pedra, ela evolui com a sociedade. Mas aí fica a pergunta: o que acontece com os crimes antigos quando as leis são atualizadas? Será que os criminosos escapam por uma brecha? A resposta é um sonoro não. E o motivo é esse princípio, que tem um nome um pouco complicado, mas uma ideia bem simples. Mesmo que o artigo de lei antigo, como o do atentado violento ao pudor, tenha sido apagado, a conduta em si não deixou de ser crime. Ela foi absorvida pela nova definição de estupro, que é mais ampla. Ou seja, o nome muda, o lugar no código muda, mas o ato continua sendo crime. Ninguém escapa. Essa linha do tempo mostra bem essa evolução. A gente saiu de uma visão focada em costumes lá em 1940, passou para uma lei que protege a dignidade da pessoa em 2009 e que continua se aprimorando para cobrir novas realidades, como aconteceu com a criação do crime de importunação sexual em 2018. E para fechar essa parte, um número que é fundamental ter em mente: 14. No Brasil, a lei considera que qualquer pessoa com menos de 14 anos é absolutamente vulnerável. Isso significa que, legalmente, não existe consentimento. Qualquer ato sexual com uma pessoa menor de 14 anos é, por lei, estupro de vulnerável, não importa a circunstância. Então, vamos resumir os pontos principais. A gente viu que palavras têm, sim, peso legal, que a forma como um bem elevado muda completamente o crime, que a nossa lei, felizmente, evoluiu para proteger a dignidade e o consentimento de cada um, e que o sistema jurídico é inteligente e se adapta para garantir que a justiça seja feita, mesmo quando as leis mudam. Isso nos deixa com uma reflexão final, não é? A gente viu como a lei é precisa, como ela cria definições claras para coisas que, no nosso cotidiano, parecem todas misturadas. Isso faz a gente pensar: que outras fronteiras legais que parecem tão confusas para nós têm, na verdade, definições extremamente claras para a justiça? Fica aí a provocação.